rodas do ônibus giram, 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 giram. As rodas do ônibus giram, giram pela cidade. As pessoas do ônibus sobem, descem, sobem, descem, sobem, descem. As pessoas do ônibus sobem. Como vocês estão? Como amanheceram nesse dia, nessa quarta-feira, dia 10 de março? Todos bem? Todos corajosos, amanheceram, já tomaram café da manhã, agora estão prontos para mais um dia de aula? Nossa, parabéns, a tia está muito orgulhosa. Então, agora nós teremos nossa aula de geografia. Isso mesmo, vocês vão pegar o livro de vocês de geografia e abrirem lá na página 19, para vocês verem qual é o assunto de hoje. E aí, já pegaram, já estão com o livro e estão na página que a tia pediu? Muito bem. A tia iniciou hoje com uma musiquinha. E na musiquinha falava sobre quem? Isso, falava sobre o ônibus. A roda do ônibus roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda pela cidade. Então, nós estamos falando do ônibus e isso também leva à nossa aula de hoje, ao tema da nossa aula, que são os transportes. E o ônibus é o quê? Isso, o ônibus é um tipo de transporte que leva várias pessoas pela cidade para onde elas querem ir, até de uma cidade para outra, né? Ou quando é o ônibus escolar, leva as crianças da sua casa até a escola. Isso. Então, nós sabemos que os meios de transporte, eles são muito importantes. Muito importante para quê? Para a nossa locomoção, para a gente se locomover de um lugar para o outro de forma mais rápida. Mas se bem que há muito tempo atrás não existiam meios de transporte. Vocês sabiam? Isso, não existiam. As pessoas andavam apenas a pé. Isso mesmo, as pessoas andavam apenas a pé. Se elas queriam ir para qualquer lugar que fosse, elas tinham que ir com seus benditos pezinhos. E não tinha nada que levasse elas. Mas depois elas começaram a utilizar o quê? Os animais. Elas usavam os cavalos, os burrinhos, os jumentos. Então elas usavam esses animais para levarem elas de um lugar para outro. Era menos cansativo que a pé, né? Quando queria fazer uma viagem de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, ficava bem menos cansativo e era até um pouco mais rápido. E até camelos, né? Vocês já viram que em alguns lugares as pessoas iam de camelos para os lugares, quando foram os 3 reis magos foram visitar Jesus, os 3 foram de camelos. Pois bem, as pessoas andavam primeiro a pé e depois em animais. Então, elas inventaram, o homem, com sua inteligência, ele inventou o quê? A roda. Através da roda, eles foram inventando meios de transportes. Esses meios de transporte que ajudariam eles a se locomover mais rápido ainda. Então, eles inventaram o quê? A carroça. Seria de forma mais confortável para eles, né? Iriam utilizar os animais ainda, mas iriam utilizar uma carroça atrás, que daria para levar mais pessoas, daria até para levar objetos naquela carroça e ficaria mais confortável para eles. E então, depois de inventar a roda, deu para inventar muito outros meios de transporte, que são os que nós temos hoje. Bicicleta, carro, moto, ônibus, trem. São muitos meios de transporte que existem, sem esquecer dos navios. Os navios também, existem há muito e muito tempo e serviam muito para as pessoas se locomoverem de um lugar para outro também. Barquinhos, navio, do tamanho que fosse. Então, servia para pescar e para as pessoas também irem para algum lugar. Viram aí como os meios de transporte têm uma história, antiga, bem antiga, e também eles não são nada disso que nós vemos hoje. Eles não são esses carros sofisticados que nós vemos, esses carros bonitões. Não, existiam uns carros bem diferentes do que nós temos hoje, como nós podemos ver aqui no exemplo. Esse é um carro antigo e esse é um carro atual. Viram aí? Então os transportes, eles têm uma longa história. E que antes os meios de transporte eram nós mesmos. Nós mesmos nos carregávamos, andavam com nossos lindos pezinhos. Então, o homem sempre sentiu a necessidade de se locomover de um lugar para o outro.
A história conta que durante muito tempo o homem andou somente a pé em busca de alimentos e de melhores locais para se abrigar. Depois começou a usar também animais como meio de transporte. Com o passar dos tempos, foram criados meios para ajudar na locomoção e no transporte, como carroças, bicicletas, bondes, ônibus, trens, aviões e etc. Seja na cidade ou no campo, para trabalhar, passear e à escola, é muito difícil imaginar como faríamos para nos locomover sem algum meio de transporte. Viram? Realmente ficaria muito difícil. Já pensou você que mora longe da escola, não ter com que se locomover? Tivesse que ir de pé da sua casa até a escola toda manhã? Não seria nada legal. Você teria que acordar cedo e chegaria na escola bem cansado e bem suado. Se bem que caminhar faz muito bem para a saúde, mas também quando a gente quer chegar num lugar rápido, nada melhor do que um meio de transporte. Então, que bom que os homens são muito inteligentes e criaram esses meios de transporte para ajudar a gente a se locomover mais rápido, para ir para a escola, para passear, para viajar para alguma cidade vizinha. Então, não tem como. Teria como, só que seria mais lento e mais cansativo se nós não tivéssemos meios de transporte, não é verdade? Lá na página 20, nós vamos falar sobre alguns tipos de transporte, porque existem os transportes terrestres, os transportes aéreos e os transportes aquáticos. Nós vamos ver o que são cada um deles, ok? Os meios de transportes terrestres são os que nós mais utilizamos e nós vemos com mais frequência, que são o quê? Os carros, as bicicletas, as carroças, os trens, os ônibus, o metrô, bondes, tudo aquilo que anda sobre a terra. Tudo que anda sobre a terra é o quê? São transportes, meios de transportes terrestres. E que alguns locomovem apenas uma pessoa e outros locomovem muitas pessoas. Por exemplo, a bicicleta. Na maioria das vezes a gente anda apenas de uma pessoa, né? Exceto quando a bicicleta é grande, ela suporta muito peso, aí dá para levar até 2 pessoas. Já o ônibus, ele carrega muitas pessoas, muitas mesmo. O carro dá para suportar até 5 pessoas, não é verdade? Então todos eles servem para nos locomover. Mas não podemos esquecer que nós temos que também ter muito cuidado ao andar com esses meios de transporte. Temos que nos proteger, porque embora eles sejam muito bons, também a gente corre um pouco de perigo. Por quê? Porque pode ocorrer algum acidente. Então, para que isso não ocorra, a gente quando for andar, quando formos andar de moto, usar o quê? Capacete e respeitar as leis do trânsito, certo? Se for andar de bicicleta da mesma forma, usar capacete, cotoveleira, joelheira. Se for andar de carro, colocar o cinto. Então, nós temos que fazer tudo isso. Então, na outra página, nós temos alguns meios de transporte também, que são os metrôs e as carroças. Os metrôs, eu aposto que a maioria aqui não viu. Por quê? Porque nós não temos na nossa cidade. Eles têm apenas em cidades grandes, porque eles ajudam as pessoas que têm que ir para o seu serviço, para chegar de forma mais rápida, e eles comportam muitas pessoas. Dá para ir muitas e muitas pessoas, e eles são o meio de transporte terrestre mais rápido. Então, os metrôs, eles andam muito rápido. E logo abaixo nós temos as carroças. Embora elas sejam muito ultrapassadas, elas foram inventadas há muito e muito tempo, elas ainda servem muito hoje. Vocês já viram carroças aqui andando pela cidade? Isso, quando as pessoas querem transportar algumas coisas, não é? E também elas servem para andar nesses lugares onde é mais difícil os nossos meios de transporte se locomoverem, que são campos ou então estradas que não têm asfalto. Na página 22, nós temos transportes aquáticos, marítimos, fluviais ou lacustres. Os transportes aquáticos trafegam em rios, mares e lagos. Quando eles trafegam nos mares, são chamados de marítimos. Quando seu percurso é feito em rios, são chamados de fluviais.
a navegação é feita em lagos, são chamados de lacustre. Ambos podem ser movidos a motor, pela força do vento ou por remos. Viram aí? Eles são transportes aquáticos, aqueles que andam em água, mas eles podem ser divididos nesses 3 tipos. Os marítimos, quando são usados no mar, para andarem no mar, trafegarem. Fluviais, quando é nos rios. E os lacustres, que é quando eles são usados em lagos, certo? Então, cada um desses, eles são utilizados em lugares diferentes. E eles também podem ser usados a motor. Quais são os que são usados a motor? Os navios, os barcos de pesca, pequenos barcos, lanchas, iates, barca e jet ski. Então, todos esses são usados através de motor. Já os que são utilizados a vela, que é esse negócio branco que nós temos aí na imagem, na primeira imagem, que ele é utilizado com a força do vento, ele vai se locomovendo com a força do vento. Então, o que é utilizado dessa forma são a jangada. E os que são utilizados a remo, que são as canoas, que são remos que as pessoas têm que ficar remando lá dentro d'água para aquela canoa se locomover. Então, acredito que com o motor seja bem mais fácil, não é, crianças? Ele seja até menos cansativo. E por último, temos os transportes aéreos. Como nós podemos perceber, os transportes aéreos, eles andam por onde? Pelo ar. Isso mesmo. Os transportes aéreos. Entre os transportes aéreos, existem alguns que necessitam de motores para circular. Aviões de grande porte transportam muitos passageiros. Aviões de pequeno porte carregam poucas pessoas e cargas, tipo o tico-teco. Foguetes e alguns tipos de aeronave são considerados os mais velozes. E os helicópteros são utilizados para pequenos trajetos e circulam com poucas pessoas e não precisam estar muito alto para trafegar. E também existem os transportes aéreos que são utilizados para práticas esportivas e que não precisam de motores, e sim da ação e da força do vento para se locomoverem, que é o caso do balão e da asa delta. Então, ainda tem esses 2 tipos que são praticados como forma de esporte. Como essa primeira imagem que nós estamos vendo, que é chamado de quê? De asa delta. Vocês teriam coragem de andar em um desse daí? A pessoa tem que subir uma montanha bem alta e se jogar de lá. Então, apenas com a força do vento, aquele negócio, aquela asa delta vai se locomover. Olha só que interessante. É como se fosse uma pipa gigante. E também nós temos o avião. E também nós temos o balão, que também ajuda a se locomover com a força do vento. Então, meus amores, por hoje é só. Nós vimos aí bastante meios de transportes, os meios de transporte terrestres, os aquáticos e os aéreos. Cada um são de suma importância, todos eles nós precisamos muito para nos locomover e que usando de forma correta, tendo cuidado, nos protegendo, eles servem muito e é muito divertido também. Então, na página 24 e 25, nós temos a nossa atividade, que é para quê? Para revisar o que nós acabamos de estudar. E agora vocês irão responder essa atividade, combinado? Então, até a próxima aulinha e tchau, tchau!